pessoal do PG Esportes, boa noite, é Miguel Salek quem fala mais uma vez. Hoje dando continuidade aí às nossas matérias especiais de fim de ano e projetando 2011, estamos conversando hoje com o Luiz Ademar, um velho conhecido da gente, amigo que sempre nos ajudou aí através da CESP, e vamos conversar um pouquinho, fazer um balanço do futebol do interior nesse ano de 2010 e projetar 2011, principalmente com a Série A2 e A3. Ademar, boa noite. A gente queria primeiramente agradecer o teu espaço, o teu tempo para ceder essa entrevista para a gente. Boa noite, um abraço, o prazer é todo meu. Você sabe que eu estou sempre à disposição dos amigos. Ademar, você está com um blog muito bacana, do Que Gol, futebol, o blog do Ademar, que é um enfoque muito legal ao futebol do interior, né? E como você tem acompanhado bastante, você faz um balanço, o que você faz um balanço pra gente do futebol do interior, pode até falar dos times da Grande São Paulo, nesse ano de 2010 que já está por terminar? Se você for pegar o Paulistão, nós tivemos aí gratas surpresas, né? O próprio Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o campeão do interior, achei que fez boa campanha, boas contratações, pena que não conseguiu aí na Série D do Campeonato Brasileiro, uma participação que saiu logo na primeira fase junto com o Oeste. Tivemos boas revelações, tanto que alguns jogadores foram disputar a Série B, Série C, né? Do próprio Botafogo. A Portuguesa tem a segunda maior folha de pagamento da Série B, só perde para o Coritiba. Eu tive a oportunidade de participar do Arena na última terça-feira com o Sérgio Guedes, a gente estava conversando a respeito. E ele disse, eu tenho uma tese da Portuguesa que é o seguinte, a Portuguesa, o Dodô representa para a Portuguesa, guardado não tecnicamente, o que o Ronaldo representa para o Corinthians. O Dodô jogou muito pouco. Ele chegou e aí ele se machucou. Aí quer dizer, ele não jogou naquela fase de antes da Copa do Mundo. Quando ele voltou, ele tem uma média impressionante de quase um gol por partida. Depois ele teve uma lesão no joelho e ficou mais 40, 50 dias parado. Aí ele voltou e a Portuguesa deu aquela reequilibrada que chegou nessa reta final. E para piorar, o Sérgio Guedes entrou, ele teve 19 jogos, nos 6 ele não contou com o Everton, que estava machucado, que é o cara que cria, que chega, e em 4 ou 5 ele não contou com o Dodô. Se tivesse com essa dupla, acho que a Portuguesa chegaria com mais tranquilidade, até pelo elenco que tem, né? Muito caro. Agora, vamos falar de 2011, que as séries A1, A2 e A3 tem uma nova fórmula de disputa. A Série A1 passa a ter uma quarta de final, um campeonato paulista que, na minha humilde opinião, já é um pouco inchado. A Série A2 passa a ser turno e retorno, a Série A3 também. Você pode falar um pouquinho sobre os prós e os contras dessas mudanças no regulamento? Olha, eu sei que muita gente não gosta, mas eu acho que para o interior, e eu penso muito no interior, eu acho que essa nova forma do Paulistão é legal. Todo mundo questiona, 20 clubes, né? Nós temos muitos clubes na primeira divisão, eu não concordo com isso. Eu acho que nós poderíamos ter 20 clubes, mas poderia ter uma fórmula assim, sei lá, de repente em 4 chaves, ou sei lá, 5 chaves, algumas com menos, e aí você classificar mais, mas para você dar espaço para os times do interior jogarem, para revelarem jogadores, para ganharem dinheiro também com rendas, levando os clubes grandes para suas cidades. Então eu acho que o que poderia fazer é uma fórmula diferente. Eu sei lá, de repente dividir em 2 de 10 também a primeira divisão, mas pelo menos acho que já tem alguma coisa para você falar, 8 clubes vão se classificar, então pelo menos aí uns 3 times do interior estarão nessa. Interior, quando eu falo, já abrangendo, né, a Grande São Paulo, o Grande ABC, enfim. Mas isso já é legal. Você vê que se fosse este ano, né, já falou ano passado, mas este ano no Paulistão, o próprio Botafogo teria disputado a fase decisiva, São Caetano, quer dizer, teríamos confrontos. Pena só que esses confrontos serão beneficiados os 4 primeiros, um jogo único dentro da casa do adversário. Então, provavelmente, se o time não for bem na primeira divisão, ele não vai ter oportunidade de, na hora de vamos ver, ele levar para sua torcida ver um jogo. Poderia sair de volta, por isso que poderíamos ter menos jogos e uma divisão de clubes. Na 2 e na 3 eu gostei da forma que eles vão jogar dentro do grupo, na primeira, né, se separou. Por que eu gostei da forma? Porque os caras não são reconhecidos pela federação, a verba é pouca, e aí o que acontece? Eles têm aquelas viagens muito distantes. Então você dividindo em 2 chaves de 10, você pelo menos diminui os custos dos clubes, diminui às vezes até o cara pode viajar no dia da partida, não sei, porque tem muito time da 3 principalmente que faz isso. Então você torna a coisa mais fácil e torna a situação dos jogadores até menos cansativa. Então eu achei legal pelo menos essa divisão localizada, né? Você vai ter uma chave assim que é mais regionalizada. A gente leu o arbitral, quantos times vão ganhar na 2, que é 300 mil, quantos times vão ganhar na 3, que é 100 mil reais a cota do campeonato. Na sua opinião,
Você faz um time com 300 mil reais para 4 meses? Não, eu acho vergonhoso. Não estou querendo comparar Fará com nada, mas na época do Fará, pelo menos, assim, o que eu achava legal é que o mando de campo, o time tinha uma cota. Não sei se você vai lembrar no Paulistão. Então, e deveria ser assim. Eu acho que você poderia ajudar os clubes pequenos, cada jogo que ele faz em casa, você dá, sei lá, dá 50 mil, agora você dá 300 mil, 100 mil, é um valor que não ajuda em nada. Os clubes têm que recorrer às prefeituras, a maioria das prefeituras, e eu sou contra, a prefeitura dar dinheiro para o clube. As empresas da região geralmente não apostam nos clubes da 2 e da 3, e aí eles têm aqueles déficits e acaba ficando na mão de empresários que trazem jogadores, traz aquela leva de jogador. Por não ter dinheiro, os clubes não estão investindo, principalmente na 2 e na 3, nas categorias de base, e por isso que nós não estamos vendo aquelas revelações que vinham aos montes de Guarani, de Ponte Preta, e nós estamos falando de 2 clubes grandes do interior. Se a Inter de Limeira subiu agora da 4ª divisão para a 3ª, quer dizer, era uma força, que tinha até essa categoria de base forte e tudo. Então eu acho que a gente teria que priorizar um pouco mais. Assim como a federação ajuda bastante na Copa São Paulo, equipes desconhecidas que vêm para cá e tudo mais, que hospedam e têm suas oportunidades aqui, os empresários ganham muito dinheiro, eu acho que poderia olhar um pouquinho mais para os clubes da 2 e da 3. Essa é a minha grande crítica à federação. Olhar mais para os clubes da 2, da 3 e da 4ª divisão, que eles chamam de segundona, como se a 1, a 2 e a 3 fosse toda a primeira divisão. Eles se enfrentam até. Então isso aqui é o meu grande questionamento. Para esse ano de 2011, você tem algum time que você vai considerar como um time que vai surpreender? Você pensa em algum time que vai surpreender no ano, tanto na Série A1, A2, A3? Você tem algum palpite quanto a isso? Olha, eu estou muito de olho na 1, no Paulista, que está na final da Copa Paulista. O Fernando Diniz foi campeão ano passado da Copa Paulista e levou o Votorati, o extinto Votorati, para a Copa do Brasil desse ano. E aí agora ele está no Paulista e pode ser bicampeão. E ele faz um trabalho de base, ele conhece muitos jogadores, ele trouxe alguns jogadores do Votorati. Eu acho que o Paulista pode surpreender. Quero ver o Mojimirim com o Rivaldo, embora eu acho que o Rivaldo, que já tem 38 anos, está trazendo o Paulo Risidor, aquele mesmo do Palmeiras, trouxe aquele Denilson, que foi artilheiro do último Mundial de Clubes, no time acho que da Coreia, assim. Isso. E, enfim, de repente ele está colocando muito veterano, mas eu quero ver o Rivaldo em ação, então isso vai me despertar atenção. E tenho certeza que a Ponte Preta e o São Caetano vão ter que reformar o elenco e vem forte, porque depois que eles fizeram na Série B, eu acho que eles vêm forte. Então, um time que eu estou de olho é o Linense. O Linense fez grandes campanhas, não chegou porque enfrentou o Paulista, até ganhou do Paulista em Jundiaí e acabou perdendo em casa, que para mim foi surpresa. O meu único questionamento do Linense é o seguinte: ele trouxe o Fausto, que foi artilheiro da 2 deste ano, trouxe de volta, tem um time forte, que tem até o Alessandro Cambalhota lá, só que me falaram que eles estão fechando com o Thiago Humberto, que está no Internacional, e até aí é bom jogador, fez pelo extinto Grêmio Barueri também, grande campanha, mas eles estão atrás do Fabão e do Baiano do Guarani. Eu acho que aí eles já vão pisar na bola, porque pelo Campeonato Brasileiro que fizeram, embora eu até acho que o Baiano é um dos menos ruins assim, do elenco do Guarani, mas não fez um bom campeonato para merecer chegar e jogar no Linense, e o Fabão machucou muito, Então eu acho que eles podem correr nesse erro. Na 2, eu vejo o Guarani, que vai ter que fazer uma reformulação, e preocupante, porque esse ano quase caiu na 2, e o grupo do Guarani é muito forte. Eu até estava dando umas anotações aqui, que eu estava fazendo umas avaliações. Eu estava vendo o grupo do Guarani, tem o Pão de Açúcar e o Red Bull, são clubes e empresas que estão investindo muito. O Márcio Fernandes está no Red Bull e eles levaram o Luiz Carlos Martins para o Pão de Açúcar. Eu aposto que esses 2 times virão forte. E tem clubes tradicionais como São Bento, 15 de Piracicaba, São José, Rio Branco, Barbarense. Rio Branco fez uma parceria, Palmeiras B. Então eu acho que a chave do Guarani é preocupante. E aí lá do outro lado, eu estou vendo o Catanduvense se reformar muito bem. A Ferroviária, que é uma equipe que fez uma bela de uma Copa Paulista, também tem uma base muito boa. E o Monte Azul, que também está se acertando. Então eu acho que do outro lado também esses times. E hoje o União São João trouxe o Luiz Carlos Ferreira de volta, que ele sempre bate na trave. Quer dizer, eu acho que vai ser um campeonato muito bom a 2. Em relação a 3, eu estava fazendo uma avaliação, saiu o Atlético Araçatuba, entrou o Inter de Bebedouro. Então eu quero ver esses times que agora acabaram de subir da 4ª divisão, o Velo Clube, o Taboão da Serra. Eu quero ver esses clubes que estão
lembrando que a Santa Cruzense, a Inter de Limeira, que vão manter uma base, então provavelmente eles viram forte. Em relação aos tradicionais, o 15 de Jaú, né, o antigo São Carlos, e um time que me agradou na Copa Paulista, que fez uma campanha espetacular, que eu acho que vem forte também, é o Penapolense. O Penapolense, acho que na A3 vai vir muito forte. E vale lembrar agora que está acertando quase o Flamengo de Guarulhos uma parceria com o Corinthians. Então pode ser que a molecada da Copa São Paulo, aquela que mesmo jogou com o Nacional e fez boa campanha na 4ª divisão, e mais a que vai disputar esse ano e que não será aproveitada, com o Rincon de treinador, deve fechar e fazer o Flamengo de Guarulhos, e que aí vai tornar um time competitivo. E para encerrar, a gente quer agradecer o teu tempo mais uma vez, agradecer o trabalho que você tem feito na CESP em defesa do jornalista, prezando pelo bom trabalho, pelo diálogo sempre que houve algum problema, e procurar sempre manter as coisas da forma mais tranquila possível. A gente sabe que temos algumas novidades quanto a esse ano, mas com certeza vai ser um ano muito bom. E queria que você deixasse uma mensagem de final de ano aí para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, digamos, até da internet. Olha, eu falo para vocês que eu vim para a CESP para tentar ajudar, para tentar colaborar, e o meu modo de entender que é o seguinte: quando você está num cargo de comando, como presidente, acho que nada melhor do que o diálogo. Tenho certeza que no diálogo você consegue tudo. Às vezes, que nem uma coisa lamentável da minha administração esse ano, eu não consegui com a Ponte Preta, o Marcos Luiz, o repórter, voltar a frequentar os treinos, mas aí conseguimos, ele acabou indo para o Guarani. Então isso foi uma frustração, porque foi a única coisa que no diálogo eu não consegui, mas no restante, eu acho que a administração desse nosso primeiro ano foi extremamente vantajosa, e estamos conseguindo muitas coisas legais, parcerias, e vem novidades em 2011. Em relação à mensagem de fim de ano, eu quero mandar um grande abraço. Uma coisa que eu bato na tecla é assim: acreditem em Deus, seja qual a religião que você for. Eu respeito todas as religiões, mas não entendo o ateu. Acho que a gente tem que acreditar em Deus, tem que acreditar que tem alguém que olha por nós, que faz por nós, para a gente poder caminhar para frente. Quero que todo mundo continue apostando no esporte, saiba que o futebol, o vôlei, o basquete é o caminho para sair das drogas, para ajudar as crianças, e que os clubes do interior possam proporcionar às suas torcidas. E aí eu mando aquele abraço para toda a população do interior, de todas as cidades que eu curto muito, que possam proporcionar para suas torcidas grandes espetáculos, e principalmente na 2 e na 3, que são torcedores que a gente sabe que são sofredores, porque eles almejam a primeira divisão e se frustram cada vez que não conseguem, mas que de uma expectativa que compareçam aos estádios, ajude seus clubes, que os empresários apoiem os clubes das suas cidades, para a gente poder conseguir um interior mais forte, mais rico e com revelações. As revelações do interior é que movimentam e sempre movimentaram o futebol brasileiro em geral, e a gente está meio fraco nisso, e tenho certeza que nós temos um material humano enorme e podemos conquistar, principalmente se os clubes receberem incentivos das empresas. Neymar, um grande abraço, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Então, eu abraço, eu deixo a todos vocês, sabe que eu estou sempre à disposição dos amigos, e é sempre um grande prazer falar do futebol de interior, de São Paulo, enfim, bater um papo de esporte é sempre um prazer.